Olá, gente, bom dia para vocês aí, né? Aqui tá um solzinho bom, ó, mas lá fora, gente, um frio de rachar. O Tony disse: estamos no verão, querida. Mas para agora aguenta o frio. Agora aguentar o frio, né, Tony? Olha o Tony aí. Olá, bom dia, boa tarde. Bom dia. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Com a gente aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? E esses dias estava puxado. Mas graças a Deus tá tudo bem. A Rose foi resolver os papéis dela ontem, gente. E aí vamos aguardar agora, né? Ver se eles liberam as crianças, né? Depois vai a Rose ajeitar os papéis dela. Primeiro as crianças, depois ela, né? Que as crianças estão estudando, então foi primeiro as crianças, né? E tá bem complicado aqui, né? Tá bem complicado aqui a imigração, gente. Eu tô um pouco preocupada, mas eu deixei na mão de Deus. Vocês que gostam da Rose aí, orem, né? Para que dê tudo certo para ela, né? E eu creio que vai dar. E eu creio que a oração, ela move montanhas, né? Então, ela foi ontem, eu nem quis ir, gente. Eu fiquei em casa, porque eu fico bem nervosa, sabe? E eu sou bem nervosa mesmo. Então, o Tony foi com ela e as crianças lá, né? E primeiro elas foram no AIPA, naquele dia comigo, né? E depois elas fizeram marcação e ontem ela foi com as crianças no AIMA. E aí agora vamos esperar, né? Os papéis que vêm do continente, né? E Deus permita que corra tudo bem, né? E é assim, gente. Aqui não é fácil, né? Chegar assim. A imigração aqui tá cerrada, gente. Muito, muito complicada, né? Mas eu creio que Deus, ele não trouxe a minha filha e nem me trouxe aqui em vão, né? Ele tem algo, e eu creio. Se ele trouxe ela, se ele trouxe eles para cá, ele vai se responsabilizar, né? Então, vamos deixar na mão dele, né? E é isso. E eu tava vendo umas mensagens do canal da Rose e do meu. E como sempre, né? As pessoas sempre falando que não deve, né? Principalmente com o Arthur, que é uma criança autista, né? Então, isso é bem complicado da gente aceitar, né? Mas eu vou falar para essas pessoas que eu não vou mais debater com vocês. Só que aqui no meu canal, cobra não se cria, tá bem? Toda vez que eu ver um comentário, como eu já falei para a Rose também, eu vou tirar, né? E vou passar adiante e vou entregar essa pessoa na mão de Deus. Porque essas pessoas que atacam as crianças autistas e atacam a Rose, ela esquece da lei do retorno, né? Em toda a minha vida, tudo que eu fiz, sabe? Eu paguei um alto preço. Então eu sei justamente o que é uma lei do retorno. Eu sei. Eu senti na pele isso. Então, mas quando essas coisas vêm, a gente nem sempre está preparado. Então se prepare. Se você faz o mal, se prepare, porque com certeza vem de volta, tá? Porque vocês não estão mexendo com pessoas adultas, só com pessoas adultas como eu e a Rose. Vocês estão mexendo com crianças. O Arthur, que é uma criança ainda, e ainda é um autista, né? Então, vocês pensem bem o que falam dos autistas. E não é só no meu canal, né? No canal também de outros autistas, né? Outro dia eu tava... o Natan, né? Que eu sigo ele. É uma criança autista. E o Natan, ele tem... Além do autismo, ele tem outros problemas de saúde, né? Quando eu vejo, gente, as pessoas atacando ele... Até o Natan falou assim... E outra também, outra menina também, né? A Maria, ela falou assim: eu odeio os meus seguidores, eu odeio esses seguidores, né? E elas têm sentimento,
Elas são autistas, mas elas têm sentimento, né? Então eu vi muitos ataques com a Maria, também eu sigo a Maria, também que é autista. Eu sigo também o Natan e eu sigo também, que agora eu tô esquecido do João Pedro, parece. Ou é João Paulo ou é João Pedro, que eu sigo ele também. Tem também um coleguinha dele, né, que tem problema visual. E eu sigo eles e eu vejo muitas mensagens, sabe, de pessoas sem noção mandando para as crianças. Aí é terrível, gente. Uma mãe, uma família, vê aquela situação, né, que as pessoas atacam, né? Mas nos vídeos de pessoas no auge, né, como os outros artistas, eles não atacam tanto, né? Mas quando as pessoas caem, é aí que eles vão atacar. Já os autistas, nem a Minnie e a Rose, eles atacam de graça, né? Eles vêm e atacam as pessoas. E principalmente os artistas, gente. Eu fico pensando, né? Uma cabeça de um ser humano desse, que é capaz de fazer isso, de colocar o dedinho aí na telinha de ódio e mandar para essas mães, né? Que tem crianças autistas. A Rose só tem um. O Arthur, ele é um menino criado com muito carinho, gente. Muito carinho. O Arthur, ele tem um carinho com a gente, sabe? Um respeito com a gente que nem adulto tem, viu? E eu e o Tony, a Rose e as crianças faz de tudo para deixar o Arthur feliz, sabe? O Arthur alegre. A gente faz de tudo para deixar o Arthur bem feliz mesmo, gente, né? No começo eu não entendia sempre como era o autismo, né? Então eu fui me adaptando, né? E às vezes eu brigava com as crianças na frente dele, ele gritava, ele chorava, né? E coisas que a gente ia conversar no começo, né? Que eu morei com a Rose também. Eu ia reclamar e ele ficava nervoso. E eu não entendia aquilo, né? E a Rose conversava comigo e eu não entendia aquilo. E aí na convivência, depois de eu ter muito conhecimento com autista, né? E aí eu fui maneirando mais, né? Quando eu quero conversar com as meninas, eu não converso na frente dele. Outro dia eu tava brincando com a Ruth, né? E eu não tava brigando com ela, eu tava brincando com ela. E ele ficou olhando assim pra mim, sabe? E ele já tava com os olhos cheios de lágrimas, sabe? E eu me abracei com ele e disse: vó, a vovó não tá brigando com a Ruth, a vovó tá brincando. A vovó tá brincando com você e com a Ruth. Aí comecei a fazer cosca nele e ele começou a rir, sabe? Então são coisas pequenas que a gente tem cuidado com o autista, sabe? Então eu faço de tudo para deixar o meu neto feliz, né? Ele chega do colégio, ele vai lá no quarto comigo e com o Tony, ele dá a benção, ele abraça a gente, né, Tony? Tem o maior carinho com o Tony, comigo. Ele é muito amoroso. Ele é muito amoroso, o Tony está dizendo, e é verdade. Ele é muito amoroso, ele é muito inteligente, né? Outro dia eu e o Tony rimos que só porque ele chegou, a Ruth perguntando coisas em inglês a ele e ele respondendo, não foi, Tony? O Tony ficou admirado, né? E a Ruth perguntando coisas em inglês a ele, gente, e ele respondendo. E eu disse: tá vendo, Tony? Ele chegou um dia desse, já tá falando inglês, já tô quase mais de um ano contigo e não sei falar inglês, né? E o Tony começou a rir. Então são coisas, gente, que a gente vai aproveitando cada momento do nosso neto, nossos filhos, né? Esses pequenos detalhes que a gente leva para a vida, né? Então eu ensino as coisas para as meninas, né? O perigo que vem pela frente, como ela deve agir as pessoas que atacam ela, como ela deve se comportar na escola, e coisas assim que a gente tem que passar para os nossos filhos e para os nossos netos. Em vez de você, sem noção, tá jogando veneno no canal das crianças autistas, tenha mais respeito e procure dar exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para que ele não seja igual a você, entendeu? Então, para essas pessoas que atacam a mim, a Rose e principalmente o meu neto autista e as pessoas autistas, eu vou falar uma coisa para vocês: eu não venho mais falar nada.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se prepare para a lei do retorno, porque vem. E essa não falha. Essa não falha. A lei do retorno, essa não falha. Então, eu não venho aqui mais no meu canal falar de pessoas sem noção, né, que falam coisas. Eu não venho mais. Vocês não vão ver mais eu falar isso. Mas eu vou orar para essas pessoas que estão fazendo isso com as crianças autistas, né, e com meu neto. O que a gente veio fazer aqui não interessa para vocês, sem noção. O que a gente veio fazer aqui, a gente veio ter paz, veio buscar sossego, coisas que você não tem aí, né? Porque sempre tá colocando veneno no canal da minha filha, né? E no meu canal. Mas eu digo para você que se prepare para a lei do retorno. Espero que você esteja preparada, porque eu não estava. E foi muito doloroso quando ela vem, tá bom? Então, fique com Deus, que Deus abençoe vocês aí. E muito obrigado para meus seguidores, né? Estão chegando mais seguidores, gente. Estão chegando mais seguidores, né? Esses 10 mil seguidores, né, que foram embora, mas devagar eles estão voltando, né? E eu creio que vão voltar todos eles. Mas eu fico muito feliz por você estar dando apoio a mim, a Rose, as crianças, ao Tony, né? Realmente as pessoas têm o maior carinho com o Tony, né? Porque realmente ele é essa pessoa que vocês dizem. É uma pessoa maravilhosa, né? Me apoia bastante. Nos momentos difíceis e nos momentos alegres. A gente tá sempre junto, debatendo, conversando, né? E graças a Deus o Tony é uma pessoa maravilhosa. Né? Como eu digo a vocês, que foi resposta de Deus. E quando é resposta de Deus, ninguém pode meter o bedelho. Só Ele pode agir, tá bem? Então, essas pessoas que mandam carinho para mim, para Rose, para o Tony, para as crianças, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E eu costumo dizer que Deus, Ele bota pessoas boas e tira pessoas ruins da nossa vida. Vocês são as pessoas maravilhosas que vêm aqui dar apoio pra gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês daí e Deus nos abençoe daqui. Beijo, gente. Fique com Deus. Estou chegando agora, gente, ó, na cidade, ó. Tudo que a gente tem que resolver, a gente tem que vir aqui, ó, gente. Então, beijo, gente. Fique com Deus.